Os mistérios das pirâmides do Egito, de Gizé a Saqqara, ocupam a memória coletiva como uma coluna de pedra que parece querer sustentar o tempo inteiro. Delas emanam perguntas sobre origem, técnica e propósito, sobre como mãos humanas, em uma época de ferramentas simples e ritmos de trabalho coletiva, puderam erguer monumentos que resistem a milênios. A narrativa começa nas intrincadas histórias do Antigo Império, na linha do Nilo que flutua entre moinhos de água e desertos que brilham sob o sol, e se estende até o ponto onde o céu parece tocar a superfície da pedra. Entre Gizé, Saqqara e as margens do deserto, o conjunto monumental da região recebe nomes que se tornaram icônicos: as pirâmides de Chufu, Chafre e Menkaure, erguidas no planalto de Gizé, e a escalada de degraus de Saqqara, onde a primeira grande pirâmide de pedra, a de Djoser, se ergue como uma prequela de tudo o que viria. Gizé é o símbolo dessa tradição arquitetônica, mas Saqqara, com sua pirâmide em degraus, revela a gênese de uma linguagem construtiva que se refinaria com o tempo, uma linguagem que não eleva a rocha, mas também transforma o espaço em um texto visível do poder, da religião e da engenharia. A história começa na virada do 3º e do 4º milênio antes de Cristo, quando o Egito se reorganiza sob o signo de uma autoridade centralizada que consome recursos, coordena mentes e reorganiza o trabalho humano em larga escala. As obras se tornam uma expressão de legitimidade dinástica, uma forma de comunicação com deuses e ancestrais que ultrapassa a simples função utilitária da moradia ou do abrigo. Elas se tornam uma forma de registrar o tempo, de assegurar a continuidade de um império e de projetar uma ideia de ordem que ultrapassa a vida individual. Nesse contexto, as pirâmides aparecem não como sepulcros, mas como símbolos de uma visão cósmica que tenta harmonizar o humano com o divino, o terrestre com o celestial. Gizé abriga o que é considerado o ápice da arquitetura piramidal no seu formato mais clássico, com a grande pirâmide de Chufu no centro de um conjunto que inclui também as pirâmides de Chafre e Menkaure, além de uma série de estruturas menores, templos e mortuários que formam uma cidade de pedra. A Grande Pirâmide, que muitos chamam de prima entre as maravilhas antigas, não é monumental em altura e volume. Ela é também um laboratório de precisão e enquadramento que desafia a expectativa humana sobre o que é possível sem tecnologia moderna. A Pirâmide de Chufu, cuja origem remonta a aproximadamente 2580 a.C., representa o auge de uma tradição de construção que coordenava centenas, se não milhares, de trabalhadores, especialistas em alvenaria, carpinteiros, pedreiros, escriturários, engenheiros e artesãos de diversas competências, reunidos sob liderança de um faraó que usava a ordem estatal para mobilizar capacidades dispersas. A orientação do conjunto de Gizé, com suas faces voltadas de modo muito próximo ao norte verdadeiro, é frequentemente destacada como uma dádiva de precisão. A ideia de que o alinhamento quase perfeito com o norte, conseguido sem tecnologia de navegação moderna, alimenta teorias que cruzam história, astronomia e engenhocas de época. A cada bloco colocado com uma precisão que desafia o acerto da ferramenta humana, há uma demonstração de que o monumento não nasceu do esforço físico, mas de uma visão que pretendia tocar os céus, como se a geometria situada na pedra pudesse traduzir uma ordem cósmica para dentro da matéria. O que se observa é uma arquitetura que não sustenta uma tumba real, mas que também aponta para uma leitura do cosmos como parte essencial do propósito do edifício. Ao lado das pirâmides de Gizé, o entorno revela uma complexidade que merece ser lida como um todo. Observam-se câmaras internas, passagens inclinadas, corredores que dirigem o olhar para pontos específicos no espaço, e frestas que parecem convidar a uma leitura de alinhamentos que poderia ter significado ritual, astronômico ou político. A geometria não está no perímetro, ela se estende para dentro, onde o trabalho de medir, nivelar e enquadrar transforma o interior em um mapa de intenções. Cada bloco, cada pavimento, cada queda de água que facilitava o assentamento de rocha, tudo contribui para uma narrativa de planejamento e de controle que ultrapassa o mero desenho de uma tumba real. Saqqara, por sua vez, oferece a prequela de Gizé, a famosa pirâmide de Djoser, com seu desenho em degraus, uma estrutura que inaugura um estilo que seria ressignificado nas pirâmides de pedra de Gizé. Em Saqqara, a pedra não se empilha, ela se reconfigura em camadas que sugerem uma progressão entre formas, uma passagem de uma arquitetura de superfície a uma arquitetura de encenação, degraus que evocam uma escada para o céu, corredores que parecem orientar o viajante para um encontro com o sagrado, e uma monumentalidade que se eleva sem a pretensão de se esconder no deserto, mas para se revelar na luz do dia como uma resposta tangível a uma curiosidade humana que não se contenta com o invisible.
A pirâmide de Djoser mostra, antes de tudo, uma curiosa confiança na capacidade humana de impor ordem sobre o terreno, de transformar o solo em uma terra de memória permanente, de gravar no tempo uma imagem de poder duradouro. O brilho das pedras, a escala dos blocos, o peso de cada montagem, tudo se soma a um enredo que se repete ao longo de séculos. Ao redor das pirâmides de Gizé, a paisagem era moldada pela presença de templos, de monumentos de culto e de vias de acesso que indicavam uma cidade dedicada ao culto dos mortos, à manutenção de memórias e à afirmação de um cosmos que se entende como ordenado e legível. O conjunto mostra como a arquitetura servia a uma ideia de ordem universal, de onde emergem leis que não são técnicas, mas também culturais, religiosas e políticas. A repetição de padrões, alinhamentos com o que se considerava o eixo do mundo, a referência às direções cardinais, a adaptação de ritmos de construção a calendários sagrados, revela uma cultura que compreendia o tempo não como fluência, mas como uma cadência que precisava ser gravada na pedra. O tema que percorre as explicações históricas, porém, é também a pergunta sobre o que poderia ter sido feito sem o que chamamos de tecnologia avançada vinda das estrelas. Em muitos relatos, surgem teorias que afirmam que a precisão arquitetônica e o alinhamento astronômico não seriam alcançáveis com as ferramentas disponíveis na antiguidade, mesmo com o esforço de comunidades inteiras e de engenheiros habilidosos. Essas leituras evocam a ideia de uma colaboração entre o humano e o cósmico, de uma troca entre o que se poderia produzir com o labor humano e o que se supõe receber de fontes supra-humanas ou estelares. Nessas narrativas, a hierarquia entre ciência e mito se dissolve, dando lugar a uma hipótese de que o conhecimento necessário para erguer as pirâmides poderia ter chegado através de algum tipo de comunicação com o céu, de observações, de mensagens, de tecnologias que ainda não compreendemos plenamente. Desvendar as teorias que atribuem esse tipo de ajuda estelar envolve considerar o conjunto de evidências disponíveis, as linhas de visão que parecem convergir para pontos específicos do firmamento, os relatos de técnicas de medição que, em tese, repetem padrões de observação de estrelas, e a memória cultural de que a relação entre o céu e a terra estava entrelaçada na prática religiosa, na contabilidade ritual e na organização social. As frestas dos blocos e os corredores que parecem ter sido calculados com uma exatidão que não se limita ao peso da massa, mas que também envolve ritmo, compasso e direção, sugerem, na leitura dessas teorias, uma ponte entre o que é visível e o que não é. É nessa zona de fronteira entre o que é verificável pela engenharia e o que é interpretável pela imaginação que essas afirmativas ganham espaço, transformando o deserto em um espaço de possíveis encontros com a envergadura do céu. Para alguns, as pirâmides são, em última instância, uma prova de uma comunicação antiga entre a Terra e as estrelas, uma demonstração de que o conhecimento científico de épocas remotas não poderia ter nascido do cotidiano humano, mas que o céu, de alguma forma, teria induzido, guiado ou melhorado as capacidades técnicas da época. Sob essa leitura, a engenharia de Gizé não seria a soma de técnicas de alvenaria, nivelação e planejamento de obras públicas. Seria também o sinal de uma sabedoria que atravessaria as fronteiras entre mundos, uma espécie de ponte que ligaria a humanidade a dimensões cósmicas que ainda não conseguimos decifrar plenamente. A ideia de que a geometria da pirâmide seria treinada por observações astronômicas de longo alcance e por um calendário que se alinharia com eventos estelares especiais transforma o empreendimento num rito de síntese entre o terrestre e o celeste, entre o tempo humano e a ordem que se revela no céu. Mas, ao mesmo tempo, surgem leituras que insistem na força do engenho humano, da organização social governada por faraós visionários e pela burocracia que transforma o trabalho comum em uma obra de grande escala. Nessas perspectivas, a precisão do alinhamento poderia ter sido obtida por meio de métodos simples, repetidos com paciência ao longo de décadas, através de uma cadência de medições, traçados com cordas, níveis de água, talhas de madeira e ferramentas de ferro que, por vezes, pareciam rudimentares, mas que, em conjunto, criaram uma capacidade de medir, nivelar e ajustar que não é menor em eficácia do que qualquer tecnologia moderna. A ideia de que uma civilização antiga poderia, com recursos humanos, transformar uma ideia arquitetônica em uma figura de pedra duradoura, sem depender do que se chama de tecnologia avançada vinda das estrelas, é uma peça essencial que sustenta a explicação do que vemos em Gizé. Uma engenharia de ambição, de organização e de uma forma de conhecimento que se corporifica na pedra. A história das técnicas de construção envolve também uma curiosa variedade de hipóteses sobre como as pirâmides poderiam ter sido erguidas. Em muitos relatos, surgem imagens de rampas, plataformas, pequenas inclinações de caminhos que permitiram o içamento dos blocos gigantescos até as alturas desejadas.
Alguns sugerem rampas retas que sobe o monumental. Outros apontam para rampas em espiral que se enrolam ao redor do monumento como uma testemunha de uma demanda que não aceitava interrupção do serviço de construção. A imaginação popular, alimentada por relatos de trabalhadores, de escribas e de engenheiros, preserva a ideia de que a participação de comunidades inteiras, com uma coordenação de recursos humanos, logrou transformar a pedra em uma forma de memória que permanece, mesmo que os métodos específicos de içamento se percam no tempo. No entanto, as teorias que falam de tecnologia vinda das estrelas não se restringem a uma mera interpretação de técnicas de construção. Elas se estendem à leitura de hieróglifos, de símbolos gravados nos textos que cercam as pirâmides, e de tradições orais que, segundo alguns, transmitiriam narrativas de uma origem que não seria inteiramente terrestre. Sob essa lente, as pirâmides seriam não artefatos de uma sociedade, mas também testemunhos de uma comunicação com inteligências que habitariam o céu ou uma esfera além do alcance humano imediato, uma ponte entre o que é visível na Terra e o que é percebido no firmamento. O fascínio por tais hipóteses envolve uma curiosidade que não se contenta com as explicações corriqueiras, que não se satisfaz com a ideia de que tudo poderia ter sido feito pela repetição de técnicas, por mais refinadas que essas pudessem ser. Entre a riqueza de detalhes de Gizé, destaca-se a precisão com que as faces das pirâmides são alinhadas, o que parece sugerir uma prática de medição que, mesmo sem instrumentos modernos, alcançava um grau de exatidão suficiente para que o conjunto parecesse, aos olhos de quem o observa, uma partitura de pedras afinadas com o céu. A Grande Pirâmide, com sua configuração que parece desafiar o peso da lógica, revela também um funcionamento interior que parece ter sido pensado para além do que se vê na superfície. Vestígios de passagens, câmaras e corredores, cuja disposição é interpretada de várias formas pelos estudiosos. Alguns defendem que essa organização interna pode ter sido desenhada para facilitar a circulação de ar, outros para permitir a aclimatação de espaço para rituais, e há ainda quem enxergue na disposição compartimentos uma relação simbólica com o cosmos, como se cada espaço fosse uma porta para uma figura estelar ou para uma constelação associada às crenças da época. A relação entre o que se vê em Saqqara e o que se vê em Gizé pode ser lida, nesse panorama, como uma cronologia da engenharia que avança em direção à pedra polida de Gizé, ao tempo em que a arquitetura se torna cada vez mais monumental, mais precisa e mais ambiciosa em seus propósitos. A pirâmide de Djoser, com as suas camadas de recuos, revela a busca por formas que não adensam o espaço, mas também criam uma coreografia de passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, entre o que é cotidiano e o que é sagrado. A transição do degrau para o bloco dado, a evolução das técnicas de alvenaria, o incremento da escala. Tudo isso é parte de uma trajetória que culmina, na visão de muitos, na leitura de que a construção de grande parte do conjunto de Gizé é o resultado de uma prática que refina o método, a organização e a visão de mundo de uma civilização que não se contenta com uma obra de utilidade, mas que busca gravar a sua presença com uma assinatura que o tempo não apaga. As discussões sobre alinhamento astronômico acrescentam uma camada de mística e de rigor que faz da arqueologia um terreno fértil para a imaginação. A ideia de que as pirâmides seriam alinhadas com estrelas que, em determinado tempo histórico, ocupavam posições relevantes no céu, envolve um conjunto de cálculos que tenta reconstruir o céu daquela era, levando em conta movimentos de precessão e deslocamentos aparentes das posições estelares. É como se o deserto testasse, a cada amanhecer, se a pedra está realmente apontando para o que os observadores de então acreditavam ser o eixo do mundo. Quando se vê as frestas do corredor apontando para uma direção que corresponde a uma estrela que já não está mais exatamente no mesmo lugar, o desafio de interpretar se trata de uma coincidência, de uma exigência prática de construção ou de uma mensagem cósmica que atravessa o tempo e o espaço, fica em aberto para a curiosidade de quem observa. Nesse jogo entre ciência, mito e conjectura, as teorias que afirmam a ajuda vinda das estrelas insistem que não é uma coincidência sensorial, mas uma leitura que se sustenta na ideia de que o homem de antiguidade, atento aos céus, seria capaz de traduzir a geometria do cosmos em planta, medida e forma. A suposta cooperação entre o que se vê na geometria da pedra e o que se observa no espaço sideral é apresentada como uma ponte entre o orgânico e o cósmico, entre o trabalho humano e a sabedoria invisível que, segundo os defensores dessa visão, poderia ter existido desde tempos remotos, antes do que os registros convencionais sugerem. Na imagem de mundo que emerge dessas teorias, a pirâmide não é um monumento terrestre, mas também uma sonda que aponta para as possibilidades de comunicação com o universo, uma tentativa de sintonizar a humanidade com as vibrações que se acredita serem a cadência das estrelas.
A leitura contrária, mais amplamente aceita pela comunidade científica, lembra que as pirâmides são obras das mãos humanas, erguidas com recursos organizacionais, técnicas de cálculo e uma rede de especialistas que coordena o esforço de muitos anos. Ela enfatiza que o transporte de blocos gigantes, o traçado de linhas de referência, a preparação de plataformas e rampas, a preparação de xilotecas para descrever medições, a gestão de reservas de granito e de calcário, tudo isso poderia ter resultado de uma disciplina de engenharia sofisticada e de uma burocracia capaz de manter em funcionamento um projeto de grande porte ao longo de décadas. Segundo essa leitura, as pirâmides são o testemunho de uma civilização que, por meio de planos bem desenhados, de um sentido de tempo compartilhado e de uma memória coletiva, transforma o destino de uma nação em uma construção de pedra que resiste ao dilúvio do tempo. Em várias passagens, a arqueologia moderna aponta para técnicas de construção que, embora ainda sujeitas a debates sobre o detalhamento exato, parecem ter sido marcadas por uma combinação de conhecimento prático, aprendizado contínuo e organização social que não depende da intervenção de forças além da Terra. A precisão de Gizé, a disciplina do alinhamento, a sofisticação dos laboratórios de medições imagináveis a partir de cordas e prumos, tudo isso é, de certa forma, um espelho de uma civilização que soube organizar recursos humanos de modo a transformar um vasto deserto em um museu vivo de memória e poder. A história das pirâmides não é a da rocha cortada, é também a história de uma ideação de tempo, de um pacto entre o mortal e o divino, entre a vida e a morte, entre o que poderia ser visto nos céus e o que seria gravado na pedra para sempre. E é nessa tensão entre o que pode ser verificado pela ciência, o que pode ser interpretado pela história, e o que permanece como espaço aberto para a imaginação, que o tema das pirâmides continua a ocupar uma vitrine privilegiada do pensamento humano. Ao longo das eras, o interesse pela antiguidade egípcia não se esgota na curiosidade arqueológica, mas se transforma em uma espécie de espelho para nossa própria relação com o tempo e com o cosmos. A cada nova descoberta, a cada novo estudo, o deserto parece revelar uma camada adicional de segredos que, não raro, reconfigura o que tínhamos aceito como verdade. Em Gizé, o que chama a atenção não é a monumentalidade, mas a insistência de que a pedra pode falar, que o espaço pode narrar uma história, que o cálculo humano pode ser tão grandioso quanto a imaginação que o criou. Nos cantos de Saqqara, a stepping stone de Djoser, o degrau que se eleva como um prelúdio, recorda que a humanidade tem uma predisposição para ascender, para construir através de camadas que revelam uma progressão de conhecimento, uma escalada que parece acompanhar a própria marcha do céu. E, nesse entrelugar de terra e céu, as teorias que atribuem às estrelas uma parte da mão invisível por trás da construção não parecem um exotismo. Elas funcionam como um convite para expandir a própria compreensão do que é possível quando ciência, mito e desejo humano dialogam. Se a arqueologia tradicional insiste em procurar explicações nos materiais, nas técnicas de içamento, na organização do trabalho e na gestão de recursos, as leituras que olham para o céu convidam a contemplar a ideia de que a pedra também pode ser uma espécie de telescópio que fixa um mapa do céu no espaço do mundo. A ideia de que o passado poderia ter tido acesso a conhecimentos que transcendem o que hoje conseguimos demonstrar não é uma curiosidade, é uma forma de perguntar até onde o humano é capaz de chegar quando se deixa tocar pela vastidão do cosmos. Enquanto as discussões evoluem, o retrato das pirâmides permanece como um conjunto que convoca múltiplas leituras. A leitura histórica que aponta para uma ordem social capaz de produzir obras colossais, a leitura astronômica que sugere uma relação entre a pedra e o firmamento, a leitura arqueológica que procura compreender as técnicas de construção, e a leitura mítico-poética que reconhece a pedra como um símbolo que transcende o utilitarismo cotidiano. Em Gizé, Saqqara e seus arredores, cada trecho de pedra, cada linha de grão, cada sombra que a luz desenha sobre o bloco, permanece como uma fala silenciosa que pede para ser ouvida, e que, ao mesmo tempo, se recusa a se prender a uma única interpretação. O resultado é um campo de possibilidades que continua aberto, que não se encerra com qualquer resposta final, mas que oferece a cada leitor, a cada visitante, a oportunidade de sentir a presença de uma antiga civilização que soube transformar o mundo com a força da ideia de ordem que o céu, afinal, também testemunha. O que se sabe com mais firmeza é que Gizé não é um conjunto de construções, mas um conjunto de perguntas que se repetem ao longo de milhares de anos. A pedra, ao ser manipulada, revela a persistência de uma visão que não se rende ao esquecimento. Saqqara, com a sua pirâmide de Djoser, lembra que a arquitetura pode iniciar uma tradição que se tornará uma influência para o que viria, uma sequência que se desdobraria em várias gerações de construtores e de teóricos.
E, no entanto, a leitura mais fascinante pode ser a de que as pirâmides são, ao mesmo tempo, monumentos de poder real e mapas cósmicos, registros de uma cultura que relacionava o tempo humano aos ciclos do céu com uma intensidade que parece desafiar qualquer explicação simplista. A beleza desta narrativa reside na sua capacidade de acomodar o paradoxo, a extraordinária dedicação humana que permitiu erguer obras de escalas impressionantes, e a possível sugestão de que o céu ajudou, de alguma forma, a orientar, inspirar ou confirmar as escolhas feitas na pedra. Enquanto os novos métodos de pesquisa, com escaneamentos, modelagens digitais e reconstruções simuladas, continuam a revelar detalhes antes ocultos, o visitante pode sentir que está participando de uma investigação que não tem fim, que não se resolve com uma única teoria, mas que se alimenta da tensão entre o que se pode demonstrar e o que se pode imaginar. Em Gizé, em Saqqara, o deserto se transforma em arquivo vivo de uma busca que não encerra, que não entrega uma resposta definitiva, mas que oferece uma continuidade que convida a próxima leitura, a próxima descoberta, a próxima interpretação. E assim, o tema permanece em aberto, pronto para ser retomado, para ser expandido, para se desdobrar em novas camadas de compreensão que só o tempo pode revelar.